Meu Deus, Roma pertence a Ti, a França pertence a Ti. Nós sabemos, Senhor, que Tu tens na Tua mão o poder, a autoridade e o domínio. Pai, existem pessoas aqui que têm parentes no exterior, parentes em outro estado, parentes em outros municípios, que necessitam do Teu toque agora, e necessitam do Teu poder agora. Nós rogamos também através da palavra de Jeremias, que diz que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Enquanto a igreja ora aqui, o Senhor cura, o Senhor salva, o Senhor liberta, o Senhor resgata a cada uma dessas pessoas, ó Pai. Nós oramos isso crendo no nome do Senhor Jesus. Você que acredita nisso, aplaude ao Senhor. Podemos tomar o assento em nome de Jesus. Exalta Ele, aplauda ao Senhor. Ele é digno de honra, digno de glória e louvor. Amados, enquanto você estava ofertando, não sei se vocês perceberam, estava passando uns vídeos nos nossos telões. Esses vídeos é o nosso trabalho na África, que nós ajudamos, né? Que nós contribuímos, que você contribui, que você ajuda a ser mantenedor desta obra. É para ali que você envia o seu recurso e Deus trabalha através dos missionários que ali estão. Amém? Amados, gostaria de comunicar aos irmãos que nós estamos tendo a honra essa noite de receber uma família de Deus, do Eterno, acompanhando a nossa serva do Altíssimo, missionária Fernanda Espolodório. É isso? Missionária Fernanda Espolodório, líder técnica e espiritual na comunidade Há Uma Esperança em Jesus. Trabalho lindo, acolhendo e tratando de dependentes químicos e pessoas em situações de rua. Ela está acompanhada da sua filha, do seu genro e 2 amigas, é isso? Pode levantar as mãos assim, para a igreja estar conhecendo. Quem está feliz em receber esta família linda, esse ministério lindo, aplaude ao Senhor Jesus, glorifica a Ele, e junto com as suas palmas já vai se colocando de pé. Em nome de Jesus, vamos estar saudando a palavra do Senhor e recebendo a serva do Altíssimo. Vai estar colocando os letreiros na nossa TV ali. E você diz comigo no tempo 3. 1, 2, 3. Preparado. A paz do Senhor, queridos amigos e irmãos. Que alegria estar aqui nessa noite, depois de alguns meses sem poder estar aqui no Rio de Janeiro, junto com vocês, estava com saudade. E para mim é uma honra e um privilégio muito grande, entre tantos pregadores, missionários, ser escolhida para estar nessa noite, nessa casa espiritual que eu tanto amo e admiro. Aproveitando que você está de pé, abra sua Bíblia comigo. Na primeira carta de Paulo aos Timóteo, capítulo 4, nós vamos fazer menção de apenas um versículo da palavra de Deus, versículo 16, a parte A desse versículo. Glória a Deus. Timóteo, capítulo 4, já estamos com a ajuda da projeção. Se você não encontrou, você pode acompanhar pela projeção. Diz assim a palavra do Senhor, a parte A desse versículo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Somente até aqui, pode se assentar. Glória a Jesus. Glória a Deus. Minha Bíblia está escorregando aqui, então eu vou fazer uso do aplicativo. Glória a Jesus. Gente, é uma honra, um privilégio, como eu falei anteriormente, vir à Advip, a minha casa espiritual também, que eu me considero parte desse corpo, dessa igreja. É um prazer muito grande. Hoje, os meus pais estariam conosco aqui, mas tem culto na comunidade. Ele queria que eu saísse de lá 1h30, quase 2 horas. E eu disse que não daria tempo, deixei ele para trás e atravessei a Macedônia. Hoje, com alegria, eu venho acompanhado da minha filha, do meu genro, que já foi apresentado. E recebo também uma amiga que veio para o evento da Fernanda Brum e atravessou, saiu da Barra da Tijuca e veio para cá, para a Advip, cooperar conosco nessa noite.
é uma alegria muito grande. Pensando nessa noite, orando por esse momento, eu acredito que todos os pastores e pregadores que me antecederam falaram um pouco da visão missionária, do campo missionário, do chamamento, da responsabilidade da igreja do Senhor, de trabalhar, de obedecer a ordem do Pai, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Eu acredito que ao longo dessa festividade, desse congresso, muito foi falado, mas orando, o Espírito Santo falou ao meu coração acerca dos desafios missionários, principalmente acerca do autocuidado. Eu estou há 15 anos cooperando com o meu pai em Caçapava, servindo ao Senhor ali. A minha base missionária é a comunidade É Uma Esperança. Ali eu tive novas experiências, diferentes das que eu vivia aqui no Rio de Janeiro. Aqui eu trabalhava com um trabalho de rua, com evangelização, com alguns departamentos da igreja. A nossa base evangelística era o Complexo Alemão. Até hoje eu faço parte da equipe Ide Pregai e venho de tempo em tempo para o Rio de Janeiro para estar evangelizando ali, trabalhando dentro do Complexo Alemão, pregando o evangelho, anunciando as boas obras. Mas quando Deus me tirou do Rio de Janeiro, Deus mudou um pouquinho a minha área de atuação. Porque antes eu evangelizava as pessoas que consumiam drogas, era um desafio, é uma obra espinhosa. Eu sei que muitas pessoas tremem quando sobem em uma área de risco, em uma área onde há um número mais elevado do crime organizado, mas eu tenho vivido ao longo desses 29 anos de caminhada cristã experiências tremendas, porque a palavra de Deus foi liberada à igreja e nós temos poder e autoridade. E quando chegamos nesse lugar, nós não chegamos sozinhos. O Pai vai na nossa frente, preparando o caminho, dando livramento, dando escape. Aleluia! E aquele que se julga grande na presença do Deus, aleluia, todo-poderoso, que habita em nossas vidas, recuam, se silenciam. Quantas vezes? Eu vi, está o Hudson aqui, que já morou no Complexo Alemão, fruto também da comunidade, está nos honrando nessa noite aqui nessa casa. Ele sabe que muitas das vezes a gente sobe e a gente encontra um cenário difícil, que nós só encontramos em filmes de guerra. E ao chegarmos ali, muitas vezes, manifesta o espírito maligno, e eu já passei por isso. E eu já vou entrar na palavra. De estar em uma situação de risco, da pessoa estar portando granada, fuzil, faca, e aí a gente olha para aquela situação que já é complicada, ainda manifesta o espírito maligno, e você precisa estar atento, ligado, sempre, aleluia, direcionado pelo Espírito Santo. E naquele momento, simultaneamente, eu e mais 2 irmãos repreendemos e clamamos pelo sangue de Jesus. Ele caiu livre do espírito maligno, e ao ser livre, entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu já vivi muitas experiências em campo. Quando eu cheguei em Caçapava, eu achava que eu conhecia algumas coisas, porque a gente estuda a palavra de Deus, faz seminário, faz curso de missiologia, aprende alguma coisa sobre o campo, e muitas vezes a gente se prepara espiritualmente para ir para o campo. Às vezes fazemos check-up e cuidamos da saúde para ir ao campo, mas quando entramos nesse cenário, algumas coisas que nós não sabíamos começam a acontecer. E nós temos visto um número crescente de homens e mulheres que estão adoecendo no campo. E quando eu olho para esta palavra, o Espírito Santo me direciona para compartilhar com vocês a igreja da palavra. E olha, gente, está nesse altar, treme perna. Não adianta, eu já estou há muito tempo servindo a Deus, mas há um temor, um respeito e um amor por essa casa. Então, quando você chega na igreja da palavra, onde todos, até criança, muitas das vezes já vi aqui sentada, ministrando com eloquência, com sabedoria, com autoridade, com unção, você chega e diz: o que você vai compartilhar? Aí o Senhor falou comigo:
diga para a minha igreja, para ter cuidado de si mesmo. E quando eu pensei nisso, eu me lembrei de algumas experiências pessoais que eu já vivi em campo. E nós temos observado que foi falado aqui do envio, da oração. Tudo isso é maravilhoso. Mas nós temos visto nos dias atuais um abandono do campo missionário. Homens e mulheres, não estou dizendo só em missões mundiais, ou missões estaduais, intermunicipais. Eu estou dizendo, e não é dessa casa, mas nós andamos, temos uma experiência de visitar alguns estados, conhecemos alguns campos, em que o departamento de missões sofre, porque caminha sozinho dentro da igreja. São esquecidos. E por isso, alguns recebem o chamado, obedecem à ordem de Deus, se disponibilizam em ir, e no momento em que estão executando a missão, são deixados de lado e começam a sofrer consequências terríveis da sua vida. A última vez que eu estive na minha igreja aqui no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de pregar no Congresso de Missões, e eu falei essa palavra. E eu disse aos meus pastores, eu disse, lembre-se de Caçapava, nós precisamos da visita de vocês. Nós precisamos do abraço de vocês. Às vezes, querido, em campo, o teu dinheiro é necessário, mas a sua presença é muito mais valiosa. A sua ligação, a sua mensagem, entender que você não está sozinho. Como é bom quando a gente faz festa em Caçapava e chega o povo da Advip e chega o povo do Rio de Janeiro, de alguns estados do Brasil. É tão bom saber, lembrar que nós não estamos sozinhos naquela guerra, porque é batalha em cima de batalha. Aleluia, é um tempo de desgaste físico, mental, emocional, espiritual. E quando você olha e vê chegando alguns amigos, dá um ânimo, dá um gás, um refrigério, um fortalecimento. Então, em tempo de desgaste, presença é importante. Timóteo está sendo orientado pelo seu líder, pelo apóstolo Paulo, um homem com vivência, com experiência de campo, fez inúmeras viagens missionárias, trabalhava na expansão do evangelho, no crescimento da igreja. Ele diz para Timóteo, ei, você está assumindo uma grande responsabilidade, mas cuide de ti mesmo, porque o que é para você fazer, ninguém vai fazer por você. Existem alertas que você precisa acender na tua vida. Existem prioridades que só você pode estabelecer na sua vida. E nós observamos que esse conselho tem cuidado, ou seja, tenha o hábito de dar atenção constante a si mesmo. Nós observamos que a palavra de Deus nos mostra que nós somos moldados por ela. Em Romanos capítulo 8, versículo 29 diz, pois Deus concedeu de antemão aos seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem do Filho, a fim de que ele fosse primeiro entre muitos irmãos. Nós somos conforme a imagem do nosso Deus. E nós sabemos que precisamos viver uma vida de amor, de santidade e de obediência. Então Paulo, ele começa a instruir o seu discípulo e ele disse, cuide de si mesmo. É importante reconhecer as áreas de vulnerabilidade do seu corpo. Você é nutrido de corpo, alma e espírito. Existem momentos que você vai chorar, porque você não consegue ser forte o tempo inteiro em campo, enquanto você milita as batalhas dessa vida. Existem momentos que você terá que perdoar, se perdoar e perdoar aquele que te ofende. Existem momentos
de adversidade que você vai precisar parar, respeitar os limites do seu corpo e entender que você não pode ser forte o tempo inteiro e que é importante dividir as cargas. Nós observamos a palavra de Deus quando diz assim: primeiro, nós precisamos ter o cuidado pessoal. No livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 34 ao versículo 40, fala de mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É um mandamento. Então, quando eu deixo de cuidar de mim, eu estou desobedecendo o mandamento do Senhor. Eu preciso olhar para mim, olhar para as minhas áreas de emergência e se priorizar. Porque nós entendemos que Deus nos deseja em nossa totalidade, corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, 23 diz assim: e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é importante cuidar do corpo. É importante ter atenção à alma. É importante entendermos que nós precisamos ter cuidado na alimentação, precisamos ter cuidado no período do descanso, não entender que nós temos que nos lançar, porque isso acontece muito em campo missionário. A gente tem tanto desejo de fazer a obra, e eu já fiz isso durante muitos anos da minha vida. Eu me dedicava durante os 7 dias da semana. Às vezes eu ficava 20 horas, 21 horas em serviço, porque eu entendia que a necessidade do campo era tão grande que o meu tempo em pausa poderia trazer prejuízo à obra. E quando eu não entendi que eu estava em desequilíbrio, o meu corpo começou a adoecer. Porque eu preciso entender que eu preciso me amar. E se eu não me amo, eu não estou honrando o mandamento do Deus que eu sirvo. Então eu preciso ter cuidado, porque nós podemos adoecer enquanto estamos fazendo a obra do Senhor. E isso é muito comum acontecer. Porque eu começo a trabalhar numa velocidade tão intensa que eu passo a não me alimentar de forma correta, eu passo a não dormir o tempo necessário, eu acho que o exercício físico é perda de tempo, porque eu já escutei isso de pessoas que estão exercendo o ofício. Há 2 horas que eu fico me exercitando, 1h30, eu estou perdendo um tempo que eu poderia estar gastando na obra do Senhor. Existe uma falta de cuidado tão grande que existem pessoas que pensam erradamente que não há necessidade de gastar tempo em família. Então, nessa noite, com toda humildade, eu vim aqui para acender alguns alertas e dizer: primeiro, cuide de ti mesmo. Porque se você não se prioriza, se você não cuida da sua vida, das suas emoções, da sua saúde, você, daqui a algum tempo, adoecerá e não conseguirá dar sequência aos projetos de Deus na sua vida. Então, é importante, tem um chamado, começa a praticar o autocuidado. Comece a cuidar da sua vida. Comece a se colocar como prioridade. Porque você é o instrumento que Deus está usando neste tempo. E se você é um instrumento, se você é uma arma poderosa, você precisa cuidar para que você continue sequenciando os projetos de Deus aqui na terra. É muito importante isso. Existe o cuidado moral. Porque nós observamos que, no princípio, em Gênesis, no capítulo 2, Deus deu uma ordenança a um casal que estava no jardim. Ele disse para que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E aquele casal
desobedeceu a uma ordenança de Deus. Então ali quebrou o padrão moral, introduzindo o pecado. E aquele que é chamado para evangelizar, para trabalhar no campo missionário, ele precisa entender que existe um padrão mínimo de moralidade que precisa ser inserido na vida daquele que está exercendo o ofício. Eu sou chamado, mas eu não posso continuar com as velhas práticas. Eu preciso romper com aquilo que desagrada aquele que me chamou para a obra e viver de forma irrepreensível, para que através do meu testemunho pessoal eu possa alcançar almas para o reino de Deus. Aleluia. Em Tito capítulo 1, versículo 7 diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável. Eu vou mudar aqui a palavra bispo por missionário e vou dizer que o missionário seja irrepreensível. Aí ele sequencia: não briguento, não arrogante, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes da sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Entenda, meu querido, aleluia, Deus te chame, essa igreja tem um chamamento missionário, tem um coração missionário, tem, aleluia, a responsabilidade de prosseguir cumprindo o ID do Senhor. Mas entenda, a tua vida precisa estar caminhando alinhada a esta palavra. Não é o que eu quero, é o que a palavra quer. Não é da forma que eu desejo, é da forma que a palavra deseja que eu viva. Entenda, aleluia, esse padrão mínimo de moralidade que a sociedade está perdendo, a igreja precisa perseverar. Quantas pessoas que têm uma palavra poderosa, mas não consegue alcançar êxito? Por quê? Porque a sua vida não está alinhada à palavra que está sendo liberada. Então entenda, você precisa viver da altura da palavra que você professa, para que você possa alcançar, aleluia, aqueles que não servem ao Senhor e também aqueles que se opõem à palavra, através de uma vida irrepreensível no Senhor. Meus irmãos, eu trabalho com homens em Caçapava. E quando eu fui chamada, 15 anos, para trabalhar com meu pai, foi num período de muita dificuldade. Ele era muito humilhado, ele passava por situações constrangedoras. As pessoas olhavam para ele e diziam: não tem capacidade, só tem o 2º ano primário, como vai conduzir esse projeto, como vai estar à frente dessa obra? E quando eu comecei a ouvir, foi um tempo difícil que eu estava vivenciando, mas eu me posicionei diante de Deus, e eu falei para o meu pai: eu vou sequenciar o seu ministério, eu vou completar as áreas que o Senhor tem dificuldade, vou voltar a estudar, vou me pós-graduar, vou me qualificar, para que nunca mais você passe por vergonha. Entenda, nem sempre você vai ser o primeiro, talvez você esteja ao lado daquele que lidera, mas o teu trabalho não é inferior, você está complementando, e é o reino que cresce. Precisamos entender a nossa ocupação no reino. Eu já estou caminhando para o final. Glória a Jesus. Nós precisamos cuidar da nossa família. Eu preciso cuidar de mim,
eu preciso cuidar da minha moral, do meu testemunho, mas eu também preciso cuidar da minha família. Isso é muito importante. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 9, diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuide bem da tua palavra. Vou repetir. Tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueça dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se aparte do teu coração, em nenhum dia da tua vida, ensine-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. É importante para o missionário e para o evangelista entender que missão começa dentro de casa. Quando eu me converti, os meus pais não eram crentes. E foi um período muito difícil, porque eu vim para Jesus e descobri que meu pai era assassino, era um homem sanguinário, era um homem que praticava o mal, era um filho de Belial, era um homem que não bebia, não fumava, não se drogava, mas praticava perversidade, com a cara limpa. E o Senhor me fez uma promessa: Fernanda, crê somente, porque será salvo tu e a tua casa. Eu me assegurei nessa palavra e eu comecei a orar. Gente, não demorou muito não, 23 dias, Deus salvou meu pai e a minha mãe. E quando eles foram na igreja, eles disseram, não tinha pregador, a igreja estava fechada, não tinha ninguém para evangelizar ou para fazer apelo. Ele chegou na igreja, a primeira crente que chegou e perguntou se haveria culto, ela disse não, hoje não é dia de culto. E aí perguntou para ele, o que você veio fazer aqui? Eu vim aceitar o Jesus que a minha filha serve. Entenda, aleluia, você não pode negligenciar a primeira responsabilidade que Deus te confiou, que é cuidar da tua casa. E você precisa voltar a pregar dentro do teu lar, a declarar a salvação aos céus, porque Deus vai se encarregar de fazer essa promessa se cumprir em sua vida. Confie no Senhor. Depois da minha conversão, a minha primeira missão era Jerusalém. Eu queria ganhar a minha família toda. Graças a Deus, a minha avó, antes de partir para a eternidade, veio para Cristo. Todos os meus tios, por parte de pai, se converteram. Os meus primos foram se convertendo. E hoje, eu só tenho 2 tios afastados do evangelho. E eu tenho falado para ele, já tem 21 anos que eu estou orando por vocês, porque se desviaram da igreja. Mas eu não desisto, porque Deus me fez uma promessa. E eu não vou perder a minha descendência para Satanás. A minha família pertence ao Senhor. E se você também crê nisso, levanta a sua mão e declara que a tua família pertence ao Senhor Jesus Cristo. Encontramos na Bíblia inúmeros textos que recomenda que nós precisamos pregar o evangelho dentro de casa, cuidar dos nossos, porque aquele que não cuida dos seus peca. Então nós precisamos entender que eu estou em campo, mas eu não posso negligenciar a minha família. Eu não posso abrir mão do primeiro ministério que Deus me confiou. E isso é uma das coisas que eu amo no meu pai. Ele está na obra há muitos anos, mas ele sempre cuidou da sua família. A única coisa que a gente sempre entra, mas ele está começando a entender, é que ele precisa fazer algumas pausas. E durante muito tempo ele negligenciou o autocuidado. E ele adoeceu. Essa semana mesmo passamos um aperto muito grande. Foi por isso que eu fugi e não trouxe ele. Porque ele foi para a Bahia para descansar durante alguns dias. Eu já estou finalizando. E quando ele estava lá, em Porto Seguro, já há 7 dias... Eu insisti muito para que ele fosse de avião, ele insistiu de carro. Nós estamos passando por um período muito difícil em Caçapava, precisamos comprar aquele lugar. Isso está deixando, nós estamos passando por uma pressão psicológica, emocional, muito difícil, muito grande. Precisamos ainda alcançar R$700 mil. É um valor para mim fora do normal. Tínhamos um valor maior, mais do que 300 mil, mas tivemos que fazer alguns investimentos
investimento de manutenção ali e foi tirado o dinheiro da compra, porque não tínhamos outra renda. Trabalhamos com 90% de gratuidade, 10% de internação particular. A matemática não bate, porque nós temos uma entrada de 9 mil e gastamos 17 mil. E quem coloca os 8 mil que falta, talvez você não saiba, mas ele está aqui. Jesus todo mês deposita a parte que falta e nunca deixamos de pagar uma conta em dia. Gastamos 750 quilos de arroz por mês. Quem manda esse arroz, gente, é o dono dessa igreja. 350 quilos de feijão por mês. Quem manda o feijão? Deus, o Senhor que está nessa casa. Temos vivido dias de milagre, mas isso tem nos trazido um desgaste emocional e físico muito grande. O açúcar do meu pai está ficando 350, 400, 300, está muito alto. E ele estava lá às 6 horas da manhã, eu estava orando, porque Deus sempre desperta a igreja. E o Senhor falou comigo, começa a orar de 3 em 3 horas, porque eu vou falar contigo. Eu comecei a orar de 3 em 3 horas, orando. 6 horas da manhã, minha mãe me liga, mas eu estou com o joelho dobrado orando. E eu não vi o telefone tocar, porque eu botei no silenciador. E quando eu vi as ligações, ouvi o áudio, ela diz, compre uma passagem, corre para Porto Seguro, teu pai está passando mal, ele não consegue ficar de pé, está com muita tontura, está com vômito, enjoo, mal-estar. E eu disse, acalma o teu coração, porque enquanto eu estava orando, Deus me disse que estava livrando. Aquieta a tua alma, o Senhor vai entrar em cena. Mas, gente, a perna treme, o coração aperta. 1.200 quilômetros para ele dirigir. E eu fiquei muito preocupada, comecei a ver o médico mais perto, passei para ela não sabe usar o Waze, não sabe usar alguns aplicativos, pedi para ligar para o gerente, e aquela correria toda, ele foi hospitalizado e medicado, eu estava fechando a compra da passagem, meu pai me liga e diz, não compra não, porque eu já estou na estrada voltando para casa. Foram 4 dias da viagem de lá para cá, porque ele teve que fazer percursos menores, porque estava debilitado. Ele dirigiu com tontura. Ele dirigiu passando mal. Mas o Senhor estendeu as mãos, cortou o laço, deu livramento e o trouxe em segurança para casa. Mas nós temos uma psicóloga hoje aqui aniversariando. Nós estamos observando que muitos crentes negligenciam a saúde emocional. Eu poderia falar hoje aqui abertamente, esmiuçar, e era meu desejo, mas a hora voa, porque o assunto é tão amplo, e eu sei que ela, num outro momento, poderá falar à igreja. É muito importante. Nós, quando somos enviados ou quando estamos trabalhando numa base local, nós cuidamos do espiritual, nós nos preparando através da palavra, do jejum e da oração, nós fazemos o check-up médico, muitas vezes cuidamos da nossa saúde, mas quando se fala de saúde emocional, dificilmente alguém marca uma consulta com um terapeuta. Eu falo isso com bagagem, porque eu sou psicanalista clínica, estagio na minha instituição como psicóloga, e eu entendo o que eu estou falando. Nós estamos vivendo, aleluia, com pessoas no limite, em cima do altar, fora do altar, em campo, fazendo a obra sangrando, fazendo a obra extremamente estressado, fazendo a obra, aleluia, sem conseguir dormir à noite. Eu fiquei assustada fazendo um estudo. Por dia, no Brasil, é vendido 120 mil caixas de tranquilizante. Por ano, 60 milhões de caixas de tranquilizante. Entre eles, 25% dos missionários em campo desenvolvem depressão e transtorno de ansiedade. Por quê? Porque cuidam do espiritual, cuidam da saúde, mas não cuidam do psicológico. E isso já é um assunto amplo para falar aqui, por horas.
Porque nós estamos vendo um número crescente de pastores, de missionários, de evangelistas que estão tirando a própria vida. Por quê? Porque não entenderam os sinais do corpo e entendeu que precisava continuar em campo enquanto estava adoecido emocionalmente. Eu vim aqui para dizer nessa noite a essa igreja uma coisa: nem sempre a pessoa que está do teu lado em estado de alerta poderá pagar um terapeuta, mas você ousadamente pode a partir de hoje se tornar um crente confiável e ser o instrumento que Deus utilizará nesses dias para auxiliar aqueles que estão sofrendo doenças emocionais. A igreja deve ser um ambiente mais seguro para receber pessoas emocionalmente adoecidas. Você que tem palavra de vida, que tem vida de oração, que tem vida com Deus, é você mesmo que Deus quer usar em campo como alguém confiável para ajudar alguém que está adoecido. Porque como terapeuta nós sabemos que falar cura. E quando alguém que está em campo busca alguém confiável para compartilhar o que está vivenciando, é para você ouvir e se já entendeu. Porque se confiou a você, não é a igreja, confiou a você. Então você vai gerar em oração e vai dizer: Senhor, Tu és aquele que cura os transtornos emocionais. Tu tem poder para nessa noite curar a ansiedade, a depressão, a síndrome de pânico e qualquer outro transtorno que algum irmão em Cristo esteja vivenciando. Eu vou ser muro de defesa e eu vou proteger espiritualmente aqueles que estão vulneráveis emocionalmente. Gente, eu vim para cá e finalizo agora. Me perdoe por ter passado do horário. Eu vim para cá ouvindo um louvor e o levita que estava cantando, ele diz: não use as redes sociais para contar os seus problemas. Busque um crente confiável. Você pode ousadamente virar para o seu irmão da direita e da esquerda e dizer: eu sou confiável, você pode confiar em mim. Se tiver problema, me liga, me chama no WhatsApp. Eu quero te ouvir, porque eu não quero perder os meus para o suicídio, para a morte, para a depressão, porque o altar cura e Deus tem poder para nesta noite curar as suas emoções. Eu finalizo dizendo que precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Quem está em campo tem que entender quando a reserva baixa. Eu não posso achar que eu sou imune aos ataques do inimigo. Eu preciso permanecer tendo uma vida de oração, de palavra, de consagração, de vigilância. Aleluia! Porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele está à espreita, preparando-se para atacar. E você precisa levantar as defesas, porque você está em campo. Aleluia! E você precisa se resguardar, cuidando da sua vida espiritual. Finalizo dizendo alguns versículos bíblicos que nos encorajam a essa vida. Primeiro, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 4 diz: nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Os discípulos dizendo. Posteriormente, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 35, de madrugada, em meio à escuridão, Jesus levantou-se, saiu da casa e retirou-se para um lugar deserto, aonde ficou orando. O mestre dos mestres nos ensinando a ter uma vida de oração. Lucas capítulo 5, versículo 16. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Mateus capítulo 14, versículo 23. Assim que mandou o povo embora, subiu sozinho ao monte para orar. Ao chegar da noite, lá estava
sozinho. Entenda uma coisa, aleluia, quem tem que cuidar da tua vida espiritual é você. Tem muito crente que só vai para o culto se tiver uma ajudinha, que só lê a Bíblia se tiver um grupo de estudo, que só vai, aleluia, para uma consagração se alguém estimular. Deus deseja, aleluia, trabalhar em você, aleluia, de uma forma individual, independente se a irmã A ou B vai orar, você vai orar. Ore com vontade, mas ore sem vontade também. Tenha uma vida de oração. Estude a Bíblia com vontade, mas os dias que você não está com vontade, leia ela também. Jejue, mesmo nos dias que você é chamada para um churrasco. Jejue, mortifica a tua carne e entre em consagração. Sabe por quê? Porque o Pai te chamou, e Ele te chamou para uma obra excelente na terra. Ele chamou para influenciar essa geração. Ele chamou para salvar o que estava perdido. A primeira missão, aleluia, de Jesus, a primeira ordem é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Depois ele diz: permaneça, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Depois que o crente vem e que ele recebe do alto, ele diz: vai, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ou você acha que essa unção que Ele liberou sobre a tua vida é para você ficar sentada assistindo o culto? Ele te chamou, te limpou, te encheu, e agora Ele diz: vai, vai, vai e cumpra as minhas ordens, pregando em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Não esqueça de incluir a tua casa, não esqueça de incluir a tua família. Evangelize os de perto e os de longe, porque uma graça está sendo liberada sobre a tua vida, para que você alcance até aqueles que se opõem à palavra de Deus. Guarde essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E que em breve eu possa ter a alegria de receber vocês em Caçapava. Porque é muito bom estar com vocês ali. É muito bom estar com a minha família espiritual ali em Caçapava. Que Deus abençoe a pastora Helena, a pastora Eliomar, a toda a liderança dessa igreja. Muito obrigado por tudo. Que Deus abençoe e prospere esta igreja. Porque vocês estão vivendo a palavra de Deus. E quem vive a palavra vive uma vida de vitória. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fique de pé, por favor, fique de pé. Preste aqui a céu, ao eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Irmãos, Senhor. quatro cultos nós tivemos aqui. Uma conferência como essa perde o sentido se ao final dela a nossa consciência não for sensibilizada, a nossa atenção não sofrer um alerta, o nosso coração não se inclinar sobre a necessidade de nós sermos ganhadores de almas. Eu preguei aqui no domingo de Santa Ceia e eu falei sobre a necessidade de evangelizar, não sei quem se lembra. Depois que eu preguei durante a semana, irmã Josi, eu precisei pedir um Uber Moto. Tive um problema, tive que pedir um Uber Moto. Quando eu pedi, o rapaz se aproximou, o Espírito me fez lembrar da mensagem. Pergunta se ele é crente, pergunta se ele é cristão, pergunta se está tudo bem com ele. Essa semana a gente estava ornamentando a igreja, eu cheguei na loja evangélica, conversa vai, conversa vem, eu falei, a igreja está movimentando tanto o mercado, né? Quanta coisa eu estou comprando aqui, ela é verdade. Aí eu falei assim, você é cristã? Ela falou, eu sou afastada. Conversa vai, conversa vem, eu descobri que ela era da igreja de um amigo meu. E aí e à medida que a gente foi conversando, o olho dela começou a lacrimejar. Deus está colocando o tempo todo pessoas no nosso caminho. E é tão simples, gente.
É tão simples, num trem, uma pessoa sentou, você percebeu, ela está angustiada, o Espírito de Deus falou com você, você devagarzinho, você vai falar com ela, posso orar por você? Aí do lado dela, é uma mulher cristã do lado de uma pessoa afastada, posso orar por você? Senhor, toma essa mulher em tuas mãos, abençoa a vida dela. Ó, presta a Bíblia aqui, ó, eu ia no trem com a Bíblia na mão quando eu trabalhava e tinha que pegar trem. Sentava no Japeri, quando eu abria a Bíblia, já tinha gente chorando do meu lado. Um afastado, alguém que pregava, alguém que um dia foi crente. São coisas tão simples que a gente pode fazer. Aleluia, aleluia. E isso é muito sério, irmão. Isso é muito sério. Não estou aqui jogando conversa fora. Deus está nos convocando. Deus está convocando adolescentes nessa conferência para ganharem adolescentes. Deus está chamando jovens para ganharem jovens. Deus está chamando mulheres para ganharem mulheres. Deus está chamando homens para ganharem homens. Evangelizar. Feche seus olhos. E eu queria que você assumisse um compromisso com Deus. A gente vai no automático, esquece disso. Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Me escute por favor. Você quer prosperar na sua vida? Você quer ter portas abertas? A Marli está aqui, ela é testemunha disso. Eu e Marli saíamos no início do nosso casamento, Isabela pequenininha, saíamos para evangelizar os moradores de rua, sem carro. A garrafa vazava porque eu não tinha dinheiro de comprar uma garrafa nova. Era um desespero, uma coisa tão... E eu vi Deus abrindo portas, eu vi Deus fazendo as coisas, porque Deus abençoa aquele que se propõe a ser um evangelista, um ganhador de almas. Então, em nome de Jesus, vamos fazer um compromisso individual, particular, privativo. Você vai dizer, Senhor, inclina o meu coração para as vidas, dá amor pelas almas. Começa a orar, igreja. Começa a orar, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, rabacala churabácia. Aleluia, aleluia. Deus quer usar você, meu irmão. Deus quer usar a senhora, minha irmã. Deus quer usar você, jovem. Barulho de oração, clamor. Oh, Deus nos dá um batismo, ó Deus, de amor pelas almas. Que ao andar, Deus, pelas ruas, pelas praças, ó Deus, pelas conduções públicas, venhamos, ó Deus, que os nossos olhos venham derramar lágrimas pelas vidas que estão cegas do pecado, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que sejamos pessoas que se importam. Aleluia. Venhamos andar com um folheto na nossa bolsa, um versículo que fala da obra de salvação nos nossos lábios, e que assim o Senhor abençoe a nossa vida e alcance nossos familiares, nossos vizinhos, nossos amigos e muitas outras pessoas. Aplauda o Senhor, aleluia. Você vai sair daqui, dessa conferência, cheio de vontade de evangelizar e de falar do amor de Deus. Pode se sentar, a gente já vai terminar. Eu faço aqui as minhas últimas palavras, em seguida eu devolvo o microfone para o pastor Eliomar. Eu quero louvar a Deus pela equipe de missões dessa igreja, nosso irmão jovem Wesley, que trouxe uma palavra abençoada ontem, nosso irmão Gabriel, que é um jovem de Deus, um homem de Deus, nosso irmão Ismael, e quando eu falo deles, eu estou citando suas esposas também, minha esposa que tem estado ao meu lado, diácono Gideão, ele não está aí, que ele tá trabalhando hoje, mas nos ajudou muito, irmã Josemara, irmão Anderson, irmã Daniele Fagundes, missionária Fabiane Figueiró, e tantas outras irmãs e irmãos que ajudaram aqui, pegaram com a gente. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Se eu esqueci de citar o nome de alguém, eu esqueci, mas Deus não se esqueceu e Ele há de abençoar a sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela ajuda durante esses 4 cultos. Pastor Eliomar. Meus irmãos, quantos foram muito abençoados nessa noite? Pode dizer um glória a Deus. Como um farol que brilha à noite. Você pode se colocar de pé. O culto não terminou, o adorado está aqui. Eu quero ser usado
Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Ora em qualquer lugar, eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Coloque a mão sobre o seu coração. Usa-me como um farol que brilha Ele à quer te usar. noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Ele vai botar alguém para você evangelizar nessa semana. Deixa que acerta o alvo, eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui Que seja a sua oração a minha nessa semana. vida, usa-me, Permita-se ser usado por Deus. Usa-me. Aleluia. Que o Senhor bote pessoas ao seu lado precisando de uma palavra sua. Não uma palavra minha, mas que Deus use você para evangelizar, para ganhar uma alma e para despovoar o inferno e povoar os céus através da sua instrumentalidade. A nossa irmã Fernanda falou a respeito da necessidade de nós nos tratarmos a nossa mente, a nossa alma, e a pastora Lídia, a missionária Lídia que está, ela foi sim um presente de Deus para essa igreja, tem ajudado muitas pessoas que passam por aqui, e ela é um instrumento que Deus tem usado. E eu posso confessar para os irmãos que eu fui alvo também de um terapeuta. Eu estava à beira do abismo, e esse homem de Deus, que foi um psicólogo meu, ele me ajudou a não cair no abismo. Então você não tenha por preciosidade. Eu não preciso de psicólogo. Muitas das vezes nós estamos precisando, e o psicólogo pode nos tirar do abismo. E existem homens e mulheres de Deus, sim, preparados para colaborar com a sua vida, para colaborar com a sua necessidade. E muitas das vezes, está dando alguma coisa aqui, Silvio? Por gentileza. Algumas vezes Deus quer usar um psicólogo, um terapeuta, para que você possa não cair nesse abismo. Porque muitas das vezes a oração, ela pode todas as coisas, mas Deus prepara homens e mulheres instruídos na capacidade de ajudar pessoas a não cair no abismo. Então, se você está precisando de ajuda, não espere cair no abismo, mas procure uma pessoa para que possa te ajudar, colaborar, para que você não caia. E aí sim vai ser muito pior você ser resgatado lá do fundo, ou de repente você ser resgatado da beira desse abismo. Então está aqui o meu testemunho, porque eu tinha que falar isso à igreja, que durante muitos anos, a irmã Lídia, a senhora sabe disso, o psicólogo era como, não, eu não vou procurar psicólogo, terapeuta, porque eu não sou perturbado mental, né? Vocês sabem, quem é dessa época? Aí levanta as mãos. Os mais antigos que aqui está sabem disso. Mas nós estamos vivendo uma outra geração daqueles que querem servir ao Senhor com interesse, de coração. Então é necessário sim você procurar ajuda a quem pode te ajudar. E tem homens e mulheres de Deus, tem pastores capacitados sim para orar, para interceder, tem missionários espalhados pela face da terra, mas também existe médicos para tratar da sua vida mental e da sua saúde mental. Que Deus abençoe os irmãos, nossos irmãos internautas, que Deus abençoe a sua casa rica e abundantemente. Tenha uma semana de vitória, de bênção, na presença desse Deus Todo-Poderoso. Quantos desejam oração? Curva a sua cabeça, santos, vamos orar em o nome de Jesus. Nós te adoramos e glorificamos o seu nome nessa noite, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, por esses dias que aqui passamos sendo ministrado pela tua palavra e sendo despertado para evangelizar. Dá-nos a oportunidade ainda essa semana de evangelizar alguém. Dá-nos a oportunidade de interceder por uma vida. Dá-nos a oportunidade de semear numa obra missionária, de interceder por uma vida, ou até mesmo de pregar a tua palavra. Não permita que nós passamos nessa vida aqui sem antes ganhar uma vida, uma alma para o Senhor Jesus. Trabalha de maneira poderosa, nos leva em paz, em segurança. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção. Perdoe e sara a nossa terra, sara nossas feridas, age de maneira sobrenatural, abre os nossos lábios e enche ela da tua
palavra, para que possamos testemunhar e pregar a tua palavra. Nós oramos, ó Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, ó Deus, porque nós fomos alcançados e evangelizados por pessoas que amavam, ó Deus, pela obra missionária, e por isso nós estamos aqui. Nós fomos alcançados pela tua graça e fomos evangelizados. Dá-nos a oportunidade de fazer o mesmo com outras pessoas. Nós oramos agradecidos em nome poderoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, estenda suas mãos aqui para frente e receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus Pai, repouso sobre o povo de Deus, aguarda a vinda do Senhor em glória. Todos digam? A nossa divisa, queridos, até aqui nos ajudou o Senhor e por isso estamos alegres. Dê um abraço, irmão bonito que está do seu lado. Diga para ele ou para ela que